E aí, já conhece a loja da Tati? Vai lá dar uma olhadinha que tem vários produtos super legais. Por que depois que a gente vira adulto, a gente começa a falar com os adolescentes daquele mesmo jeito bosta que a gente odiava que os adultos falavam com a gente quando a gente era adolescente? Se tem uma coisa que todo mundo que tá vivo nesse momento já passou é pela adolescência. Na verdade, não, né? Tem gente que tá vivo nesse momento e é menor. Nossa, falei uma coisa idiota. Mas então, a grande maioria de nós que tá assistindo esse vídeo já passou pela adolescência. E a gente lembra, não lembra? O quanto era confuso, estranho e zoado você tá mudando o seu corpo, mudando a sua mentalidade e ao mesmo tempo tudo em volta de você parecia que tava mudando. Porque eu não sei vocês, mas eu lembro muito mais das coisas durante a minha adolescência e depois da minha adolescência do que antes disso tudo. E isso faz com que a gente fique muito curioso. E isso incomoda muitos pais e parentes e amigos de pessoas adolescentes, não é? O fato daquela pessoa não saber nada, ser muito curioso e ao mesmo tempo achar que sabe tudo. Tem uma coisa muito comum a muitos pais e adolescentes que é achar que quanto menos você explica ou quanto mais medo você aplica naquele adolescente, naquele filho, melhor você tá criando aquela criança, porque quando você não explicando, ele não precisa de saber das coisas. E é exatamente o contrário. Se você já esqueceu como é que você era na adolescência, deixa eu te lembrar. Quanto mais curioso a gente fica, mais atrás a gente vai procurar informação e mais a gente vai querer experimentar as coisas para saber como é que funciona. E aí a gente entra naquele assunto complicadíssimo para pais de adolescentes, que é sexo e drogas. Que geralmente tudo que os pais fazem é falar: não chega perto que é ruim pra você, se você chegar perto eu vou te expulsar de casa, se eu souber que você experimentou alguma droga algum dia, você não é meu filho mais, eu vou te deserdar, eu não quero olhar na sua cara mais. Ou seja, aplicar medo na criança, adolescente, juvenil, infanto-juvenil, essas pessoas. E a mesma coisa em relação a sexo. Geralmente fala-se mais esse tipo de coisa pra meninas, mas eu já vi muita gente falar pra homem também. Que se você transar logo de uma vez com a pessoa que você gosta, aquela pessoa vai perder o interesse por você. Se você transar antes do casamento, você não vai ser mais pura, ninguém vai te respeitar. Eu já ouvi falarem, inclusive, que o seu corpo muda de um jeito que todas as pessoas que estão em volta de você vai perceber que você não é mais virgem. Véi, vocês são idiota pra ficar lá falando umas asneiras dessa pras pessoas? Olha só que bosta, olha só a oportunidade gigante que você teria de ter uma conversa aberta, legal, franca, sincera com seu filho e estabelecer laços de amizade, porque a partir do momento que ele forma a personalidade e o caráter dele, você não passa a não ter mais tanta obrigação de criar e formar aquilo, que também é chamado de pessoa, e seu filho passa a ser seu companheiro, seu amigo, seu parceiro. E quanto mais cedo você consegue estabelecer esses laços, mais você vai aproveitar dessa relação, velho. E quando você coloca medo no seu filho, ou quando você evita que ele conheça as coisas por um meio extremamente seguro que é por você tá perdendo uma oportunidade foda de terminar, de moldar a personalidade e o caráter dessa pessoa para que ela seja uma ótima pessoa e depois vire ótimos pais e faça a mesma coisa com seus filhos. A não ser que ele seja uma pessoa escrota, como muitos de nós a ponto de esquecer isso tudo e começar a fazer a mesma idiotice que faziam com a gente quando a gente era adolescente. E eu já vi muitos pais, ou parentes, ou pessoas que têm que lidar com adolescente falar que conversar com um adolescente é muito trabalhoso. Meu filho, se você acha que conversar com seu filho, com muitos filhos na mesma frase, mas é isso aí, é trabalhoso, por que diabo você inventou de ter um filho então? Porque a coisa mais mínima que você vai ter que fazer é conversar com ele, depois de alimentar e dar segurança. Vocês entenderam. E outra coisa, se é trabalhoso, seu papel é tentar fazer isso de uma maneira mais forte. Tentar com mais vontade. E não simplesmente falar, é muito trabalhoso. Foda-se, deixa esse moleque se fuder que a vida ensina. Aí na hora que a vida resolve ensinar, você vai ficar puto com o moleque ao invés de acolher, sendo que todo o caminho, parte do erro era você também. Eu não recebo tantas mensagens de adolescente quanto muitos de vocês devem pensar, mas todas, ou 90% delas que eu recebo, são questões muito simples e às vezes nem tão relacionadas a sexo ou a coisas mais pesadas que os pais têm dificuldade de lidar. São coisas que geralmente uma simples conversa com uma pessoa que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência já resolveria. Por exemplo, outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina que estava falando que tinha um sentimento de querer morrer porque o cara
carinha que ela gosta, ela tem 14 anos. Não corresponde o que ela esperava. Ele não gosta dela do jeito que ela gostaria. E isso estava despertando nela uma depressão e um sentimento de tristeza gigantesco. Ela tem 14 anos. E eu também já recebi coisa de meninos perguntando se só de relar na menina, mesmo estando de roupa, isso já fazia a menina engravidar. Meu truta, se você não é pai o suficiente para conversar sobre coisas emocionais, de relacionamento, de comportamento social ou de sensações individuais que as crianças vão ter, que os adolescentes vão ter, que até enquanto jovens eles vão ter, que são desconhecidos para ele, que merda de pai é você? E tem muito pai que acha que não tem mais possibilidade de conversar com o filho sobre certas coisas porque o filho é muito arredio. Do mesmo jeito que é difícil para você falar sobre essas coisas, se você não criou um relacionamento com uma comunicação saudável ao longo dos tempos, vai ser difícil para a criança ou para o adolescente também conversar sobre essas coisas com você. Mas olha só, a maioria das conversas que geram uma amizade ou um relacionamento saudável, elas começam com identificação. Quando uma pessoa fala alguma coisa que faz com que você se identifique. Então, às vezes, você partilhando coisas sobre a sua adolescência, sobre as coisas que você já vivenciou, você consegue captar a atenção dessa criança, velho. Adolescente, né? Tô falando criança porque, tipo, é uma transição, né? Então não deixa de falar com os moleques, cara. Às vezes tá acontecendo umas coisas dentro da sua própria casa que você não sabe que tá acontecendo e se você só conversasse com seus filhos, você estaria tendo noção de que tá rolando. E convenhamos, quantos casos vocês já viram dar errado de pessoas que não tinham informação suficiente e foram aprendendo ao longo do tempo com a vida ou com, sei lá, rebeldia de sair experimentando tudo porque não conhecia nada ou os pais não explicaram nada? Vários, né? Quase todos. E quantos casos vocês já viram dar errado porque uma pessoa tinha muita informação? Às vezes até mais do que precisava. Pouquíssimos, né? Então, acho que ficou meio retórico. Não preciso falar mais nada. É isso aí. E eu sei que quando eu tiver filho vai ser uma bosta e vai ser complicado pra caralho. Então tô fazendo esse vídeo pra quando os meus filhos estiverem na adolescência, eu voltar lá e ver esse vídeo e falar: ô trouxa, presta atenção no que você achava quando você não tinha filho. E faz desse jeito. Mais ou menos isso. Prevenção.